Bom dia a todos, a todas. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E eu espero que hoje, que essa manhã seja repleta de ensinamentos, de aprendizado. E a gente fala muito que nós precisamos sempre estudar muito, ler muito sobre os ensinamentos de Jesus. Nós sempre temos que estar em contato com os ensinamentos dele, através de uma leitura, através de mensagens. Hoje nós temos à disposição da gente, né, na internet, nós temos muito, mas muito material para aprender. Aí a gente escuta uma história, a gente lê uma passagem de Jesus, a gente acha tudo muito lindo, né? As curas que Jesus promoveu, tantas pessoas que ele ajudou, e a gente acha tudo lindo, mas só achar lindo não resolve. Na hora a gente faz aquela leitura, a gente escuta aquela mensagem e fala, nossa, que mensagem linda, que tocou meu coração. Mas isso não basta. O que a gente precisa fazer, além de ouvir a palavra? A gente precisa levar para a prática de nossas vidas. Então, a nossa intenção aqui, quando a gente se reúne, qualquer religião, qualquer templo, onde as pessoas se reúnem para falar de Jesus, para falar de Deus, para falar do amor, a gente não vai ali só para aprender e ir embora para casa e continuar levando a nossa vida, deixando a vida nos levar, não é? Que é aquela famosa frase, deixa a vida me levar. Não, a gente tem que fazer o quê? É obrigação, é dever nosso trazer os ensinamentos de Jesus para dentro dos nossos corações e para a nossa vida, praticar. Então, se Jesus fala do perdão, ele conta histórias de perdão, que lindo, perdoou. Aí a gente chega lá e não perdoa aquela pessoa que está, né, há anos, às vezes até sem conversar com a pessoa por causa de uma bobagem que aconteceu e não perdoa. Mas quando escuta uma palavra ou faz uma leitura, acha lindo. Então, trazer para os nossos corações a palavra e colocar na prática de nossas vidas, que é o mais importante. É fácil? Não é fácil. É fácil perdoar? Não é fácil. É fácil, num momento difícil, de dor, de tristeza, de problema na nossa vida, é fácil a gente ser corajoso, ser positivo? Não é fácil, gente, mas um pouquinho de esforço a gente consegue. Porque Deus, ele está ali o tempo todo para ajudar a gente. Jesus está o tempo todo do nosso lado. Mas ele espera que a gente também faça um pequeno movimento. Porque se a gente não fizer o movimento, Jesus também não vai poder agir na nossa vida. Então ele fala, buscai e achareis. Então ele fala, nós vamos encontrar, mas a gente tem que buscar. Batei e abrir-se-vos-á. Não é assim que ele fala? Mas para abrir, a gente tem que procurar, a gente tem que bater, a gente tem que fazer o nosso movimento. Então, quando a gente fala, hoje o tema, né? Esperança, a coragem para recomeçar. Então, são 3 palavrinhas, né? Esperança, coragem e recomeçar. Tá, mas recomeçar, por que recomeçar? O que a gente pensa quando a gente lê esse tema? Esperança, coragem e recomeçar. A gente imagina algum problema, não é? Quando a gente fala de esperança, de coragem. Bom, a gente está falando de problema, a gente está falando de dificuldade, a gente está falando de dor, de sofrimento, não é? Então, a gente sabe que a cada dia que a gente acorda, a gente vai enfrentar um desafiozinho aí pela frente, não é? Cada dia a gente já acorda sabendo das nossas obrigações daquele dia, o que a gente tem que fazer, quais são as nossas atividades. E a gente vai encontrar dificuldades também. Então, a cada dia, nós exercitamos isso aí, essa coragem, essa esperança.
Agora, mais do que isso, gente, é quando a gente nasce, quando a gente renasce. Por quê? O que é uma encarnação? É a gente nascer, cumprir uma missão ao longo da nossa vida, porque todos nós temos uma missão na vida, todos nós. Quando a gente fala missionário, missão, a gente pensa em pessoas, né, em Gandhi, Chico Xavier, Madre Teresa. A gente pensa em pessoas que fizeram coisas grandes, mas todos nós temos uma missão, todos nós somos missionários. Como mãe, cuidar de uma casa, um emprego que a gente tem, que a gente todo dia vai lá trabalhar, é a nossa obrigação trabalhar com amor, colocar o nosso amor naquilo, por mais difícil que seja, por mais complicado que seja. Então, todos nós somos missionários, todos nós temos uma missão importante para cumprir na nossa vida. Então, quando a gente nasce, quando a gente reencarna, né, por que a gente fala reencarna? Porque nós temos várias encarnações, várias vidas, não é? Então, se nessa vida uma criança, por exemplo, nasce com uma doença, por que ela tem aquela doença? Porque ela está trazendo algo de outra vida que ela tenha feito, que aquele espírito fez de mal, e aí ela precisa resolver esse mal que ela fez. Então nasce com uma doença, com uma situação, mas é punição de Deus? Não, não é punição de Deus, porque a gente aprende errando e consertando. Não é assim? Quando a gente erra, a gente não tem que consertar? Então, não é Deus que pune. Se eu estou com uma doença, se houve um desemprego, eu perdi o emprego, adoeci, minha vida virou de cabeça para baixo de uma hora para outra, é Deus que está me punindo? Não. Sou eu mesma que estou com a necessidade de corrigir os meus erros. Não é? Então, o objetivo da nossa encarnação, quando a gente já nasce com uma missão, com uma vida inteira para cumprir, não é? Então, a gente tem que deixar esse pensamento de lado de que Deus pune. A gente tem que pensar que nós estamos corrigindo os nossos erros. Não é? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem que fala sobre as causas atuais das aflições e as causas anteriores. Então, quando a gente fala assim, eu tô vivendo uma situação muito ruim. Ah, mas eu sei por quê, porque eu fiz um mal. Ah, eu tô com uma doença. Ah, mas eu sei por quê, porque eu abusei de cigarro, abusei de álcool, abusei de excessos que fez o meu corpo adoecer. Então, eu entendo por que eu estou vivendo essa aflição, porque eu que contribuí para isso, não é? Mas aí, e quando essa situação acontece, e a gente pensa assim, poxa, o que eu fiz? Eu não consigo entender por que eu estou vivendo isso. Aí a causa dela está em outra vida passada. É algum mal que a gente tenha feito em outra vida passada, não é? Mas só que a misericórdia de Deus é tão infinita e tão grande que vocês podem saber, gente, todo problema que a gente está vivendo, Deus permite. Não foi Ele que impôs, Ele permite para o nosso aprendizado. Então, se eu estou devendo 1 milhão, eu não tenho 1 milhão, eu só tenho 100 mil. Nossa, julguei alto, né, gente? Quem dera, tem 1 milhão. Mas se eu devo 1 milhão e eu só tenho 100 mil, Deus não vai me cobrar 1 milhão. Ele vai me cobrar só os 100 mil que eu tenho. Porque a misericórdia de Deus é muito grande. Então, se eu fiz um mal muito grande e eu preciso corrigir aquele mal, Deus vai me permitir corrigir aquele mal em parcelas. Ele vai parcelar. Então, sempre que a gente está vivendo uma situação difícil, um problema difícil, a gente pode ter certeza que podia ter sido pior. Que já está vindo com a mão de Deus, com a misericórdia dele, com a bondade dele, porque ele sabe o tamanho do peso que a gente consegue carregar. Então, ele não dá um peso maior para a gente.
Ele não permite que situações aconteçam na nossa vida que a gente não dê conta. Ah, mas eu não dou conta, está acontecendo, isso está errado, está acontecendo uma situação horrível na minha vida, eu não estou dando conta, então Deus não está sendo justo comigo. Tá, Ele está sendo justo, Ele está sendo misericordioso e Ele está contando com a nossa força, com a nossa coragem para poder conseguir atravessar aquele problema. Porque depois que a gente atravessa e olha para trás, a gente fica tão feliz. A gente pensa assim, nossa, gente, eu consegui vencer essa situação e a gente agradece a Deus. A gente dá valor para o problema que a gente viveu depois que a gente passa. Não é? Que aí a gente fala, nossa, graças a Deus. Passou como tudo passa. Tudo passa. A nossa mãe Maria de Nazaré já fala isso. Tudo passa. Não é? Então, a gente vai ver aqui um conceito da palavrinha esperança primeiro. Eu tirei aqui do livro Reflexões, é um livrinho de mensagenzinhas. E ele fala o seguinte, pelo Espírito José e o médium é André Salgado. A esperança é amiga inseparável da fé. Consiste no acreditar em Deus até nas últimas circunstâncias. Embora, por vezes, esta crença se dê de maneira inconsciente. Então, gente, se a gente não tem fé, a gente não vai ter esperança. A esperança, ela anda junto com a fé. Então, a gente precisa cultivar a fé para que a gente tenha a esperança. Aí ele fala aqui, esta crença se dê de maneira inconsciente. O que quer dizer isso? A fé, ela acontece de uma forma inconsciente. O que significa isso? Significa que no nosso dia a dia, vamos pensar, todo mundo aqui no dia a dia acorda, aí pensa assim, hoje eu acordei, eu vou pegar um ônibus, eu vou para o meu trabalho, aí eu vou sair do meu trabalho, eu vou pegar meu filho na escola, aí eu vou voltar para casa e vou fazer as tarefas da casa. E a gente pensa na nossa vida, naquele dia, nas tarefas daquele dia ou daquela semana, acreditando que vai acontecer, não é? A gente sabe que vai acontecer. Então, isso é o quê? Isso é fé. Isso é uma fé que a gente tem dentro da gente que é inconsciente, que a gente não percebe. Mas a gente sabe que vai dar tudo certo. Por quê? Se a gente não tivesse essa fé, a gente nem saiu de casa. Eu não vou pegar o ônibus não, depois o ônibus bate, né? Eu não confio nesse motorista. Ou não vou para a rua não, e se passar um carro louco e me atropelar, ou, não é? Então, a gente já tem uma fé dentro da gente que move a gente no nosso dia a dia, nas tarefas do dia a dia, na nossa rotina. Mas, aí, vamos continuar aqui. Ao cultivarmos a esperança em nossos corações, estamos cultivando poderoso consolador contra as agruras que venham a ocorrer em nosso caminho. Representa-nos, na verdade, um magnífico remédio que nos torna imunes aos fardos e pedras de nossas vidas. Ou seja, o que isso quer dizer? Quando a gente tem esperança, qualquer coisa que acontecer na nossa vida, a gente vai estar mais fortalecido. A gente vai ter força para superar. E como que a gente cultiva essa fé? Essa fé maior. Que a fé do dia a dia a gente já tem, né? Que a gente já acredita que vai acontecer. Mas e a fé quando vem um problema? Quando vem uma situação difícil? Como que a gente vai cultivar essa fé dentro da gente? Através da oração. Nós temos, gente, obrigação. Não é Deus que fala assim, tem que fazer oração. Tem que fazer. Gente, não é uma obrigação para com a nossa vida, para conosco mesmos. É um alto amor. É uma forma de nos amarmos, porque quando a gente faz a oração, a gente cria dentro da gente essa força, essa fé. E como que é? Como que a gente faz? Jesus nos ensinou.
Como que ele falou para a gente fazer a oração? Entra no seu quarto, fecha a porta. Não foi isso que ele falou? Ao orardes, né? Quando fordes orar, entre no seu quarto, feche a porta. Então quer dizer que eu tenho que fazer oração só dentro do meu quarto? De porta fechada? Não. É uma forma simbólica. Jesus sempre nos ensinou, Jesus sempre pregou para a gente de formas simbólicas, né? Que a gente chama de parábolas, de alegorias. Ou seja, ele usa uma historinha para poder a gente fazer uma comparação naquela historinha e praticar na nossa vida e aplicar. Então, quando ele fala para entrar no quarto e fechar a porta, a gente pode estar em qualquer lugar. A gente pode estar dentro de um ônibus, barulhento, tanto de gente conversando. A gente fecha a porta, a gente entra no nosso quarto, a gente entra para dentro de nós. O nosso quarto é o nosso coração, é o nosso íntimo. Aí a gente entra no nosso quarto, a gente fecha o olho, a gente respira e a gente começa a sentir Deus. A gente silencia os nossos pensamentos turbulentos, né? Que a gente pensa sem parar, a gente silencia. E nesse momento, Deus se faz presente e a gente percebe Ele dentro da gente. Aí a gente sente aquela vibração boa, aquela coisa boa, que a gente respira e faz a nossa oração, né? Então a gente pode estar em qualquer lugar para fazer a nossa oração. E aí a gente se fortalece. Aí a gente está alimentando a nossa fé, fazendo essas orações diárias. Porém, é comum que no caminhar da vida, em virtude de nossos defeitos e de acordo com a lei de causa e efeito, algumas decepções venham a visitar nossos corações. Em virtude dos nossos defeitos e da lei de causa e efeito. O que é isso, gente? O que significa isso? A decepção chega por causa do meu defeito ou por causa da lei de causa e efeito? O que é isso? Nós vivemos aqui submetidos a leis. Não existem as leis dos homens? Não existe? Que a gente tem que cumprir um monte de lei que existe, que a gente tem que cumprir, que se não cumprir vai para cadeia, se roubar, não tem essas leis nossas? Deus tem as leis dele também. E uma delas é a lei de causa e efeito. O que significa causa e efeito? Causa, algo que a gente faz e provoca. Efeito é o que acontece por causa daquilo que eu fiz, daquilo que eu provoquei. Então, se eu sofro uma decepção, é o efeito de alguma causa. Alguma coisa eu fiz que agora eu estou colhendo. Eu plantei, eu colho, não é? Eu planto limão, eu colho limão. Eu planto tomate, eu colho tomate. Aí eu planto espinho, mas eu quero colher rosa. Como que eu vou colher? Eu tenho que plantar aquilo que eu quero colher. Então, por causa disso, eu vou sofrer as decepções, não é? E também por nossos defeitos. O que significa isso? Quando a gente tem uma fé mais robusta, mais vigorosa dentro da gente, se a gente sofre uma decepção, não vai me abalar tanto quanto se eu não tiver essa fé. Então, a gente conhece pessoas que são pessoas de bem com a vida, que fazem o bem o tempo todo, que são generosos, que são bondosos, que são alegres, que ajudam todo mundo. A gente não conhece pessoas assim? Vizinhos, pessoas, né, que convivem com a gente. Tem muitas pessoas assim. Aí, uma decepção chega para ela, não vai abalar tanto. Por quê? Porque ela já é uma pessoa feliz, já é uma pessoa que faz o bem, já é uma pessoa que está em sintonia com Deus. E aí aquela decepção não vai abalar ela tanto. Ela é aquela pessoa serena. Agora, quando é outra pessoa que não cultiva a fé, que não respeita o próximo,
uma decepção vai chegar, vai abalar, aí vai ser ruim. Não é? Então é a hora que a gente fica, nossa, por que isso está acontecendo comigo? Aí se revolta, fica com raiva. Nós somos assim, gente, todos nós somos assim. Nenhum de nós está preparado para receber decepções, para receber coisas, situações difíceis. Nenhum. Então, cabe a nós tentar melhorar um pouquinho, se esforçar um pouquinho a cada dia, para a gente ter essa força, essa fé robusta, né? E muitos, então, se decepcionam a ponto de perder a fé e de ver abalada a sua esperança. Entretanto, esta é uma atitude equivocada, que apenas traz consolo para nossas angústias. Então, a gente vai só alimentando cada vez mais o nosso sofrimento. Não é? Quanto mais a gente se revolta, quanto mais a gente acha que Deus está sendo injusto com a gente só vai alimentando o nosso sofrimento. Então a gente precisa virar essa chavinha, né? Eu estou mal, estou para baixo, esse problema está acabando comigo, mas eu vou levantar, eu vou rezar, eu confio. Isso vai passar, Deus vai me ajudar. Não é? E aí é onde a gente ganha essa esperança para conseguir fazer o nosso movimento. Mas, mesmo nos casos acima citados, é a esperança que, mesmo corroída, irá reerguer o indivíduo em sua fé, pois ela é a manifestação mais sólida de fé que Deus colocou em nossos corações. Fato este que pode ser percebido no verdadeiro ditado que diz: a esperança é a última que morre. Então, isso é muito consolador, não é? A gente fala, não, gente, a esperança é a última que morre. Então, eu não vou deixar a minha esperança morrer enquanto essa situação não se resolver. Isso já é uma manifestação de fé, quando a gente fala isso, né? A esperança é a última que morre. E sendo a última a morrer, é também a base para a reconstrução de todos os outros sentimentos de um coração amargurado. Esse aqui, então, é a nossa definição de esperança, que, resumindo, ela é filha da fé. Então, quanto mais nós cultivarmos a fé em nossos corações, maior vai ser a nossa esperança e maior vai ser a nossa força, né? Então, a gente falando de esperança, aí entra a outra palavrinha, né? Que é a coragem. Coragem. Vamos ver aqui. A coragem é dos sentimentos mais nobres que existem. Está intimamente ligada ao amor e se constitui como força motora que nos impulsiona à frente sobre os nossos obstáculos. Ela nos é necessária em todos os momentos da vida, pois os desafios pontilham nossa existência, levando-nos, na ausência deste nobre sentimento, à inércia. Vamos traduzir isso aqui. A coragem, então, gente, a esperança é um sentimento, né? Amiga da fé. A coragem é a força. Então, quando eu tenho esperança, quando eu tenho a fé, eu tenho coragem. Aí a coragem vai ser aquela força que tira a gente da inércia, né? Daquela coisa de ficar parado, de se entregar. Porque muitas vezes a gente se entrega, né? A gente sente que as forças foram embora e a gente se entrega e cruza os braços e fala, não dou conta mais. Aí é onde entra a coragem, que é a força que a gente tem para fazer um movimento para resolver aquele problema. Não é? Porque muitas das vezes, gente, o problema chega para a gente porque a gente precisa passar por ele. A gente não tem como escapar. Né? Todos nós, viver isso, viver receber os desafios de cada dia para a gente resolver, para a gente crescer, para a gente evoluir. Deus quer que a gente se melhore a cada dia. Não é quando a gente tem uma criança, um filhinho, né? Quando a gente está criando um filhinho na nossa casa, a gente não quer que ele cresça com saúde, que ele cresça, que aprenda. A gente não quer ensinar para ele as coisas boas da vida.
Aí quando tá começando a andar, que ele tropeça e cai, aí já é nossa tendência, assim, não pega não, não é? Não tem, porque antigamente a gente corria, tirava do chão e falava, machucou, tadinho, aí o neném chora, né? Quanto mais a gente, oh, filhinho, tadinho, aí mais ele chora, não é? Então o que a gente faz? Caiu, opa, levanta, levanta, isso, muito bem, aí levanta, bate a mãozinha e sai. Então Deus faz isso com a gente, ele deixa a gente cair, porque ele sabe que a gente precisa cair. Aí ele deixa a gente levantar sozinho, mas tá ali, ó, protegendo, tá ali cuidando. Então é assim que acontece, gente. Deus, como nosso Pai, nosso Criador, é como nós com os nossos filhinhos, com essas criancinhas que estão ali aprendendo. Então, assim, a gente mesmo fala, não podemos dar facilidade para as crianças, a gente tem que deixar eles seguirem sozinhos. Machucou, vai sarar. É Deus com a gente. Aqui alguém tinha falado alguma coisa. A coragem é também filha e companheira legítima da fé. Então anda tudo junto, gente. Tudo caminha junto, né? Fé, esperança, coragem, força, tudo caminha junto. E tudo isso, gente, Deus plantou em nós. Nós temos tudo isso dentro da gente. O que Jesus falou? Brilhe a vossa luz. Então, o que significa isso? Que nós temos luz. Ele não falou assim, você está sem luz, acende uma luz aí que não tem luz aí não. Brilhe a vossa luz. Então, nós temos luz dentro da gente. E ele plantou a fé, ele plantou a coragem, ele plantou a força. Tá tudo aqui, ó, dentro da gente. Tá tudo dentro da gente. O que a gente precisa fazer? Um pequeno movimento. Um pequeno movimento. Para Deus poder também agir. Porque Deus não vai agir sem a gente estar querendo. Se a gente não quer, Deus não vai agir. Mas se a gente quer, Deus sente, Deus vê que nós queremos e Ele dá tudo que é necessário. Mas a gente tem que estar atento também. Porque às vezes a gente reza, fala, gente, eu já fiz oração, eu faço oração de manhã, de tarde, de noite, e nada resolve na minha vida. Mas aí a gente não está prestando atenção. Às vezes um amigo que a gente encontra na rua fala alguma palavra. Às vezes alguém bate na nossa porta e traz alguma coisa para a gente. São tantos instrumentos que Deus usa para nos ajudar e muitas vezes nós estamos o quê? Distraídos. Por quê? Porque a gente espera que caia uma luz, assim, que caia um milagre aconteça na nossa frente. Mas às vezes a forma de Deus agir na nossa vida, nos ajudando, é diferente daquilo que a gente quer, né? Mas Ele está sempre agindo com muito amor, com muito amor. Aí, ó, e quantos são os que falham em suas caminhadas por falta de coragem? Falham ao não ter coragem de suportar as críticas ignorantes da sociedade. Quantas vezes, gente, a gente deixa de fazer as coisas porque fica escutando a opinião do outro? Quantas vezes a gente dá atenção para o que o outro fala, para o que o outro pensa? Quantas vezes a pessoa está ali cheia de esperança e fala assim, eu vou começar a fazer um curso agora, eu vou aprender e vou trabalhar. Aí outro chega e fala assim, você não dá conta não, isso aí é muito difícil, você não vai dar conta não. Aí o que a pessoa faz? Desiste. E às vezes Deus tinha um plano para aquela pessoa de crescer naquela área, de fazer o curso, de crescer, de melhorar, de conseguir um trabalho legal. Só que alguém chegou e falou assim, não, você não vai dar conta não. E aí, gente, mata uma vida. Quantas vezes nós já ouvimos a opinião dos outros, gente? Quantas? E a gente deixou de fazer
coisas importantes porque o outro veio e falou, não faço não. Eu, se eu fosse você, não fazia não, viu? Isso aí não vai dar certo, não. Não é? E aí mata a nossa coragem, mata a nossa esperança. Não é? E a gente tem que tomar cuidado também, né? Quando o outro chega pra gente, cheio de entusiasmo, às vezes a gente percebe assim, nossa, gente, vai dar não, gente, essa pessoa fazer, não vai, não. Mas a gente não pode falar, não, deixa a pessoa aí, deixa ela fazer, porque vai ser um aprendizado para ela, né? Aí, olha, falham não ter coragem de suportar as críticas da sociedade, falham ao não ter a coragem necessária para suportar os desafios da vida, né? Isso que a gente está falando aqui. Os vícios, né? Os vícios, que é um problema muito sério, porque os vícios hoje, todos os tipos de vícios, estão destruindo vidas, famílias, não é? Então, o vício é uma coisa muito séria. Mas também, gente, se a gente quer e a gente tem aquela força, aquela determinação, a gente consegue também superar os vícios. O vício não é nada impossível de se resolver. O vício dá para superar, dá para controlar, é só acreditar, é só colocar essa força para fora. E principalmente a própria inferioridade. Sim, meus amigos, pois a maior coragem que pode existir está na de enfrentar nossos defeitos e traumas interiores. Então, o que a gente tem que fazer em primeiro lugar? Enfrentar os nossos defeitos. E como que a gente enfrenta os nossos defeitos? Como que a gente supera as nossas imperfeições? A primeira coisa que a gente tem que fazer, identificar, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar. E como que a gente descobre que a gente tem defeito? Gente, tem uma forma que é infalível. Se você vê um defeito no outro, pode ter certeza que aquele defeito está dentro de você também. Então, se eu aponto o dedo para o meu próximo e falo, olha, aquele ali, egoísta, nossa, egoísta, só pensa nele. Aí, se você fizer uma análise, olhar para dentro de você, gente, eu também sou egoísta. Então, a gente tem que ter essa humildade, gente, de reconhecer os nossos próprios erros, as nossas próprias imperfeições. Porque na maioria das vezes, quando a pessoa chega pra gente e fala pra gente, né, você é egoísta. Aí você fica bravo, fala, não aceita e acaba em briga. Acaba que fica uma vida sem conversar com o outro, porque o outro chamou de egoísta. Mas, na verdade, essa braveza não é com o outro. Essa braveza é porque eu reconheço que eu sou mesmo, né? Mas eu não quero reconhecer. Eu quero enfiar isso para debaixo do tapete, debaixo dos panos, e eu vou ficar com raiva da pessoa. Por quê? Porque ela apontou o meu erro e eu não quero que ele seja descoberto. Eu não quero que o meu erro seja descoberto. Então eu fico bravo. Não é? Então, gente, é necessário, aqui fala, né? A maior coragem que a gente tem, o maior desafio que a gente tem que enfrentar são os nossos próprios defeitos. Então a gente tem que pensar nisso. Os psicólogos hoje já falam, gente, se apontar defeito na outra pessoa, você pode ter certeza que está em você também. Que aquele erro está lá dentro de você. E aí, esse é o primeiro passo, é reconhecer, é identificar o erro. E o segundo passo já é o quê? Trabalhar para combater isso, para melhorar um pouquinho. Todos nós sabemos, cada um de nós conhece o que está de errado dentro de nós. Não é? É um orgulho, é uma vaidade, né? Uma vaidade exacerbada que, nossa, eu sou melhor do que ele. Eu sou o melhor aqui da turma. Aí fica nessa vaidade, fica se achando, a pessoa vai se achando, e chega um momento
que ela vai perder essa pose, né? Porque alguma coisa vai acontecer, alguma situação vai acontecer que ela vai precisar de enxergar isso. Vai precisar e vai acabar sofrendo, né? Então, essa coragem, gente, é uma prova de humildade até, sabe? É humildade a gente saber reconhecer nossos erros. E humildade também é saber reconhecer as nossas virtudes. É humildade também. Porque a gente fica falando de defeito, fica falando de erro, e as minhas virtudes? Eu tenho. Vamos pensar nas coisas boas que a gente tem também dentro de nós, sabe? Porque às vezes também a gente fica tão mal diante dos problemas, das coisas, aí a gente começa a se autodepreciar, né? A gente começa, nossa, eu não dou conta, eu sou fraco, eu não dou conta, minha vida acabou, eu não tenho mais jeito comigo, né? Mas não, a gente tem que ter a coragem também de identificar as nossas virtudes, gente, todos nós temos, todos nós, né? Certa vez, a gente fez uma reunião, né, com várias pessoas, aí nós falamos assim, cada um vai falar 3 defeitos que tem e 3 virtudes. Aí a pessoa falava assim, eu sou isso, sou aquilo, falava os defeitos. E as virtudes? Não sei, não sei, não sei. E ninguém sabia, ninguém conseguia falar assim, o que eu tenho de bom? Sabe? O que cada um de vocês tem de bom em seus corações? Todos nós temos, né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio, gente. Reconhecer os nossos erros, mas também reconhecer as nossas virtudes. Que aí a gente chega no equilíbrio. Não é? E devemos cultivar em nosso íntimo a fé e o amor a Deus. Isso com certeza. Para que assim, alimentando nossa coragem, tenhamos a força necessária para nos libertar de nossas próprias grades e para vivenciar o verdadeiro amor. Então, esperança, coragem, recomeço. Nós temos uma passagem aqui no Evangelho, é a historinha de Zaqueu. Vocês conhecem a história de Zaqueu? Quem conhece a historinha de Zaqueu? Tem até a musiquinha, né, do Zaqueu. Levanta a mão, quem conhece a história? Então, gente, Zaqueu era um homem que cobrava impostos, era publicano. Quem que eram os publicanos na época de Jesus, né? Eram aqueles homens que cobravam impostos. E eles eram odiados na sociedade. Imagina hoje, né? A gente com os nossos políticos aí, né? Nas corrupções, né? Na roubalheira, né? E a gente fica triste, fica mal, fala, poxa, meu dinheiro está indo, né? Os impostos que eu pago, isso até hoje acontece, né? Mas naquela época, os publicanos eram os cobradores de impostos e eram muito odiados na sociedade, né? E Zaqueu era um deles. Ele era baixinho, ele era um homem baixo, e ele morava em Jericó. E um dia, Jesus chegando em Jericó, com a multidão, com a turma, né? Pregando aquelas coisas lindas, Zaqueu, assim, muito curioso para conhecer aquele tal de Jesus que falava de amor, que curava. Quem que é esse homem? Zaqueu já estava numa angústia tão grande, gente, porque ele era cobrador de impostos, era odiado, mas ele já estava sentindo aquele vazio, sabe? Porque às vezes a pessoa, ela luta uma vida, ela tem aquele sonho de ser rico. Aí ela fica rica, ela consegue posses e casa linda, carro bacana, dinheiro, não sei o quê. Mas aí ela fica com um vazio dentro dela. Porque às vezes a gente pensa assim, nossa senhora, se eu fosse rica eu ia ser mais feliz. Mas tá cheio de rico no mundo aí, de milionário, que está infeliz, né? Que está com o coração apertado, que está sofrendo. E isso estava acontecendo com ele, com Zaqueu. Aí quando ele escuta que Jesus estava na cidade, o que ele fez? Eu preciso conhecer esse homem. Só que ele tinha vergonha.
Ele não se achava digno de olhar para Jesus frente a frente. Ele tinha vergonha, porque ele era um pecador. Então, o que ele fez? Como ele era baixinho, ele subiu numa árvore e falou assim: eu vou ver Jesus daqui do alto. Aí ele subiu na árvore e ficou lá. Quando Jesus passou, Jesus olhou para ele: Zaqueu, pode descer. Desce daí, Zaqueu, porque essa noite eu quero ir para sua casa. Eu preciso me hospedar na sua casa. Ele ficou doido, né? Ele ficou tão feliz, ele desceu rapidinho, ficou tão feliz. Aí as outras pessoas falaram: Senhor Jesus, você vai se hospedar na casa de um homem de má vida? Aí o Zaqueu, muito feliz, falou assim: hoje eu vou dar metade da minha fortuna para os pobres, e se eu lesei alguém, se eu fiz o mal para alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Aí Jesus olhou para Zaqueu e falou assim: a salvação visitou essa casa hoje. Então, gente, e aí, o que foi isso? O que foi isso? Foi um recomeço. Foi um recomeço, foi a coragem que ele teve de recomeçar. Ele teve a coragem de enfrentar a multidão e falar: eu vou dar tudo que eu tenho, eu vou dar metade dos meus bens para todo mundo. Não é? Então, gente, quando a gente vê esse exemplo de Zaqueu, a gente tem que acreditar na gente também. A gente tem que acreditar na nossa mudança, na nossa melhoria. Porque lá no Evangelho, eu peguei o exemplo de Zaqueu, né? Eu peguei a passagem de Zaqueu, mas nós temos outras passagens, outros exemplos, que também são exemplos para a gente. A gente escuta a história e fala: que lindo, eu vou aplicar isso na minha vida, eu vou fazer isso também. Por quê? Porque se uma pessoa que levava uma vida de erro, de pecado, ela conseguiu mudar, nós também conseguiremos, não é? E detalhe, Zaqueu, então, passaram-se 1.900 anos. 1.900 anos. Zaqueu, pela lei da reencarnação, Zaqueu voltou, reencarnou várias vezes, várias vezes, várias vezes. E certa vez nasce um homem, nasce uma criança, né? Que se torna um homem, um grande médico, um médico bondoso que era visto como o médico dos pobres. Vocês já ouviram falar em Bezerra de Menezes? Alguém já ouviu falar nele? Um médico tão bom que ele desfazia de tudo que ele tinha para dar para os pobres. Ele atendia de graça. Aí, certa vez, uma mulher, ele atendendo uma mulher com a criança, ele fez a receita do medicamento, entregou para a mulher, e a mulher chorando falou assim: não tem dinheiro para comprar, doutor. Não tem dinheiro para comprar um remédio para ele. Aí ele procurou no bolso, não tinha dinheiro, o médico. Procurou na carteira, não tinha dinheiro. Ele tinha um anel de formatura, uma joia cara. Ele tirou o anel do dedo, entregou para a mulher e falou assim: olha, vende esse anel, compra seus alimentos, cuida de você e compre os remédios para a criança. E a mulher foi embora. Ela ia se atirar nele para agradecer, ele já chamou o próximo.